aqui o esqueminha gravando. Pronto, já está gravando. Então, nós vamos começar a nossa aula. Então, na aula passada, amados, eu vou deixar aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Estão enxergando aí Estão enxergando Tá certo? Tá dando para ver aí a tela do... Tá? O último assunto que nós falamos, a gente estava falando sobre a influência da religião, né? Nas questões sociológicas, em quais aspectos a religião ela pode interferir na vida do ser humano. E o último tópico que nós tratamos, se a memória não me trai, foi que as religiões podem ser instrumentos de controle e poder político. Então, vide as teocracias, né, que não só existiram na antiguidade, mas ainda se apresentam na vida contemporânea. Nós temos um grande exemplo disso aí, que é lá no Irã. Lá é uma teocracia, que quem governa o país é um chá, né? Na década de 70, eu me lembro, eu era adolescente, eu me lembro quando teve um golpe lá, que era o Reza Pahlavi, que era um príncipe que vinha passando de pai para filho, lá o domínio do Irã. E aí teve uma revolta lá do islâmica, né? Eles são xiitas, se a memória não me trai. E o Ayatollah Khomeini, ele assume aquele senhor de barba, né? Então, a partir dele, deu início ali, então, uma teocracia. Então, nós estamos vendo que as religiões elas podem ser instrumento de controle. E o Max Weber, que é um sociólogo, né, um dos grandes sociólogos que nós temos, ele vai dizer que, eu falei na aula passada também, só para recapitular, que existem 3 tipos de dominação. E sendo a religião um tipo de domínio, né, que ela pode exercer um tipo de dominação. Então, às vezes, existe a dominação por tradição, segundo Weber, né? O que é uma dominação por tradição? Isso tem muito a ver, está muito relacionado com a religião, porque a religião, geralmente, ela é baseada em tradições, né? Então, são ensinamentos que são replicados durante o tempo, né? Então, nós vamos ver um exemplo no judaísmo, que é muito forte, no hinduísmo também, que é uma religião mais antiga, né? Segundo alguns estudiosos, ela tem mais ou menos 5.000 anos de existência, ela é de 3.000 antes de Cristo, ou até mais, né? E então, como que essas tradições do judaísmo, a gente vai ver que, mesmo com o passar do tempo, o judaísmo já criou várias ramificações, mas a base ele ainda continua o mesmo, né? Aquelas tradições dos antigos. Vindo para um período mais recente, nós temos até as nossas igrejas evangélicas. Vamos falar aqui da nossa, pelo menos da minha, né? Denominação Assembleia de Deus. Nós temos algumas tradições que nem sempre uma tradição ela tem uma base bíblica. Você quer ver um exemplo? Eu não cheguei a pegar esse tempo, mas ainda peguei um resquício dele. Houve uma época na Assembleia de Deus que era proibido, era uma certa proibição a pessoa ter televisão em casa, né? O pessoal que é da antiga aí, que tem parente que era da Assembleia de Deus, sabe como é que é. Aí, existem até algumas histórias que alguns, para burlar o sistema, aí botava a televisão dentro do guarda-roupa. Olha só que absurdo, né? O tempo foi passando. Detalhe, muitas pessoas foram disciplinadas porque tinham televisão. Obreiros foram disciplinados, outros foram até desligados da igreja por conta de ter uma televisão em casa. Aí o tempo passa, e hoje, deixa eu pegar um exemplo aqui, existe lá em Manaus, eu tive o prazer de ir lá, passei em frente lá, onde tem os estúdios da TV Boas Novas, que é uma rede de televisão, uma televisão bem forte que tem de canal evangélico da Assembleia de Deus lá de Manaus, pastor Jonatas Câmara. A pergunta que fica, nós estamos falando sobre dominação, né?
A pergunta que fica, como que fica a mente de uma pessoa que participou de uma igreja em um certo tempo, em que ela foi disciplinada ou foi até desligada da sua igreja porque tinha uma televisão em casa, alguém a denunciou, e hoje ela vê, de repente, até o pastor que a disciplinou, que a tirou da comunhão, dirigindo um culto ali numa rede de televisão ou num rádio, né? Então, irmãos, a tradição ela pode dominar, assim, e é muito perigoso, né? Nós estamos falando de sociologia. A sociologia ela tem a ver com os aspectos sociais e a nossa igreja, nós temos ali um grupo social que faz parte da nossa igreja. Então, nós temos que ter o conhecimento dessas verdades, né? Então, a dominação ela pode vir por tradição, a dominação ela pode vir também pelo carisma do líder. Eu até fiz uma distinção, não confunda carisma com a pessoa que é simpática. A pessoa simpática, ela não vai te pedir nada, ela vai ser simpática e vai te tratar bem. É aquela pessoa que você vai dizer assim, poxa, eu não conheci essa pessoa, eu tinha até uma impressão dela, mas olha como é que ela é gente boa. Já o carismático, irmãos, ele é mal intencionado, só que ele é carismático, ele tem um poder de atração e de dominação. E as pessoas são capazes de dar a vida por ele, pelo líder. E a história nos mostra isso daí. Nós vimos aí, na época da Segunda Guerra Mundial, Mussolini. Eu tenho família que mora na Itália até hoje, e meu irmão, ele mora numa região onde o Mussolini era muito forte. Acreditem vocês ou não, mas tem gente que até hoje, quando fala do Mussolini, os velhinhos lá, eles choram. E a gente sabe quem foi esse Mussolini. Se existiu um fascista, foi ele, né? Então, o Mussolini acabou sendo morto, ele e a esposa, e foi enforcado em praça pública, né? Foi morto, né? Nós temos o Hitler, que também foi uma pessoa que usou do seu carisma para a dominação. A história conta, irmãos, que durante os discursos do Hitler, existiam algumas mulheres que entravam em orgasmo. Tu já pensou um negócio desse? A história conta, eu estou inventando, não, você pode ver na internet aí, pega um site aí sério que conta a história séria, um livro, né? Então, era o padrão de dominação que tinha, né? E desde sempre nós tivemos esses. E politicamente não falta também, né? Seja de um lado, do outro também. Então, como é que surge uma dominação por carisma político, por exemplo? Surge exatamente numa lacuna que se abre, numa expectativa. Quero dizer que Jesus ele tinha carisma também. Jesus ele era carismático. Só que Jesus ele tinha um carisma seguinte, ou você me ama ou você me odeia, né? Então, aqueles que estavam em busca, inclusive, de uma resposta política, viam em Jesus uma solução. Eu não sei qual foi dos irmãos aí que falou sobre o Simão Zelote, né? Aí falou, não é o Pedro, não. Eu vou até fazer aqui uma correção, que não era o Pedro, não, tá? Tinha o Simão e tinha o Simão Zelote. Eu até fiz um artigo, tá lá no Gospel Prime, eu até botei para vocês aí, essa discussãozinha que surgiu aqui conosco, até me despertou para fazer uma busca mais profunda sobre quem era esse Simão Zelote. E como Jesus era um ser carismático, né, no sentido de que ele atraía as pessoas, porque as pessoas viam nele o preenchimento de uma lacuna religiosa e política, mas só que com as questões políticas eles foram frustrados, porque Jesus não veio trazer uma resposta política. E os zelotes se juntaram a Jesus, juntamente com também o Judas Iscariotes, tem o Judas Iscariotes e o Simão Zelote, tá? E tem o Simão Pedro, que é outro. Então,
o próprio Judas Iscariotes, ele também se uniu a Jesus por uma perspectiva política. Só que como Jesus frustrou essa expectativa, ele foi e vendeu Jesus, porque ele não queria mais seguir Jesus. Já por outro lado, o terrorista, que era o Zelote, se converte. Que bom, né? E eu até falo no meu artigo, eu finalizo o artigo dizendo que para Jesus, terrorista bom não é o terrorista morto, é convertido. A gente tem a mania de dizer que ladrão bom é ladrão morto. Veja que Jesus era tão carismático, irmãos, que lá no livro, no Evangelho de João, se a memória não me trai, eu não sei se é o capítulo 8, por ali, 8, 9, que os principais sacerdotes queriam prender Jesus, né? Já estava próximo dele ser preso e morto. E os principais sacerdotes determinam que um grupo de soldados, que lá no templo tinha alguns soldados, guardas do templo, né? Ou algo que o valha, pediu para que eles fossem até Jesus para prendê-lo. E eles foram na hora que Jesus estava dando uma palestra, estava falando com a multidão. Foram dois, né? Dá a entender que foram dois. Quando eles chegam, já foram para prender Jesus. Só que Jesus estava falando assim, com tanta autoridade, que ao invés de prender Jesus, eles começaram a ouvir Jesus. E o problema, irmãos, é você parar para ouvir Jesus. Quando o homem para ouvir Jesus, ele vai parar mesmo, né? Eles até esqueceram o que foram fazer. E começaram, não sabemos, a Bíblia não diz quanto tempo eles ficaram lá ouvindo Jesus falar. E qual foi o resultado disso? Eles esqueceram o que eles foram fazer. Eles voltaram para o templo. Eles não prenderam mais Jesus. Quando chega no templo, os sacerdotes perguntam, mas vem cá, cadê o homem que vocês foram prender? Aí eles dão a resposta. Olha, peraí. Primeiro a gente quer falar uma coisa para vocês. Nunca ninguém falou como este homem. Então, irmãos, são os detalhes, né? O carisma, isso é um carisma para o lado positivo, né? Existe o carisma para o lado negativo. Esses exemplos primeiro que eu citei aqui foram os carismas negativos, né? Claro que o próprio auditório de Jesus, quando ouvia Jesus falar, o evangelista diz assim, Jesus falava não como os escribas e fariseus, mas ele ensinava como quem tendo autoridade. E a gente pergunta, mas o que é falar como tendo autoridade? A autoridade, a autoridade não se impõe, irmãos. A autoridade, isso as pessoas têm que ver em nós. Isso, a não ser no militarismo, porque a pessoa vai te obedecer por causa da sua posição hierárquica. Mas eu estou dizendo assim, na vida secular, a autoridade que a gente tem sobre alguma coisa, sobre um setor, na igreja principalmente, não é nem pelo fato de eu ser pastor, porque tem muitos pastores por aí que não têm autoridade, eles não emanam autoridade. Sabe por quê? Porque eles não vivem o que pregam e não vivem o que ensinam. Então, quando a Bíblia diz que Jesus ensinava como quem tinha autoridade, é porque ele vivia o que ele falava. Então, a dominação vem pela tradição, vem pelo carisma e também vem pela parte racional. E eu até usei um exemplo aqui sobre um fiscal. Quando ele vai multar alguém, um guarda, né? Ele não vai conversar com você porque ele tem carisma, ou ele vai tomar atitude porque ele tem carisma, ou porque ele não vai usar uma dominação por tradição, mas ele vai usar por racionalismo. Ele vai dizer, você errou porque está escrito na lei, e a lei está escrito e você vai se lascar, meu irmão. Então, é a dominação pelo racional. Então, é aquilo que está escrito, então pode ser até o pai dele, né? A mãe, mas se está fora do que deveria ser feito, a pessoa vai sofrer o agravo da lei, né? Bom, então nós já vimos aqui que as religiões podem ser instrumentos de controle e poder político. Tá? Então, como orientar também os movimentos de ruptura e revolta ou até conflito entre as nações? Foi o que aconteceu no Irã. A dominação religiosa. O Brasil é um país laico
a palavra laico significa fora do templo. Então, isso aconteceu a partir do iluminismo, essa ideia, né, que foi tirar Deus, a religião e a igreja dentro das questões políticas. Então, os iluministas, né, na época lá na França, que é a Revolução Francesa, foram as duas maiores revoluções, né? Nós falamos aqui, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução praticamente começaram juntas. Por isso que a sociologia começa nesse momento. Né? O momento em que houve um eclipse, algo que nunca tinha acontecido antes. Né? Então, a partir daí, as pessoas começaram a tirar o controle da religião e de Deus e da Bíblia e foi transferido então para o homem, para o racional. É da onde vai surgir aquela máxima do Descartes, né? Cogito ergo sum, penso logo existo. Tanto é que a palavra não é penso logo existo. Cogito significa critico, né? Então, é criticar. A palavra crítica, às vezes nós interpretamos a palavra crítica só no sentido de tá errado isso daí, ele é um crítico. Mas a palavra crítica não é só isso. A pessoa que ela é um crítico de arte, por exemplo. Para eu criticar alguma coisa, eu tenho que ter o completo domínio de tudo. Porque eu não posso criticar alguma coisa se eu não tenho conhecimento. Eu não posso avaliar algo que eu não tenho conhecimento. Né? Tanto é que quando você vê nesses programas aí de música, quando eles botam no jurado, vai botar um maestro, ou pessoa que tem ouvido absoluto, cantor, não vai botar um torneiro mecânico igual a mim lá, né? Vai dar errado, vai dar ruim, né? Não estou querendo dizer que torneiro mecânico não seja bom de ouvido, né? Eu estou dizendo, não é a minha, pelo menos não é a minha praia. Bom, então essa questão aí de envolvimento da igreja, né? Como dominação, ela pode causar conflitos, como houve na antiguidade, passando pelas crises, como foi dos católicos e protestantes. Isso também na década de 60 e 70. Hoje nem se comenta mais, mas na época de 60 e 70, irmãos, lá na Irlanda, tinha Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. Eram os católicos contra os protestantes lá. Morria muita gente. Tinha o IRA, que é o Exército de Libertação do Irã. Professor? Oi. Ainda é assim, ainda tem Irlanda do Norte e Irlanda do Sul, e ainda existe essa rivalidade. Eu sei porque meu filho morou na Irlanda durante 5 anos. Né? Tem 2 anos que ele saiu de lá e foi para Portugal. E existe toda essa rivalidade. Ainda é. Entendeu? Ainda é assim. Eu sei porque... E na época eu não sabia para que lado que ele ia, né? E eu ficava orando porque meu filho é desviado. E eu ficava orando, né? Para o lado protestante, lado protestante. Ele foi parar no outro lado, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Quem está falando? Trabalhar num convento. É a Esther que está falando? Não, a Margarete. Eu não estou te vendo, Margarete. Cadê você? Estou aqui. Agora apareceu. Margarete. Tudo bem? Tudo bem. Então legal. Show. Tá, então, Quer dizer que ainda acontece ainda, então? Ainda acontece essa rivalidade e ela é muito séria. Olha aí, tá vendo? Às vezes chega ao extremo. Eu tô vou te chamar de senhora, né? Mas você deve, com certeza, seu filho morou lá. Mora ainda, né? Ou morou? Ele morou lá durante 5 anos e agora Olha. ele está em Portugal, há 2 anos. Então ele deve ter assim, absorvido muita informação a respeito, né, disso daí. Sim, ele trabalhava num convento. Ele é religioso? Ele hoje ele é religioso depois que ele foi trabalhar neste convento, né? Ele se tornou católico? uma pessoa religiosa. Sim, hoje sim. Entendeu? Entendi. Ele era... ele foi para o monastério, isso ou não? Não. Ele foi para a Irlanda para fazer mestrado. Ele se formou aqui em Ciências Contábeis e Administração, foi para lá para fazer mestrado, doutorado. Mas no período que ele ficou lá, ele não foi com bolsa. Ele se mantendo, ele puxando os estudos dele. E aí, durante todo o período que ele passou lá, ele trabalhava. Entendi. E aí ele foi trabalhar como coordenador de uma equipe que tem
empresas de limpeza. Sei. Né? Então, ele foi como coordenador de 3 equipes. Entendi. Né? E uma dessas equipes trabalhava dentro do convento. E o polo dele, né, para centralizar essas equipes, era dentro do convento. Legal. Entendeu? Quando ele esteve no Brasil por 2 vezes, ele trouxe um monte de presente das freiras para mim, um monte de medalhinha. Eu digo, Jesus, tem misericórdia. Fazer o quê, né? Mas faz parte. Tá certo. Obrigado aí pela sua participação. Obrigada. Então, pode-se dizer, então, portanto, que a religião aparece na história, quer como força que sustenta a história, né? E quer como força que abala o mundo. Então, se nós temos uma religião que abalou o mundo, a próprio Atos dos Apóstolos vai dizer, né, que os discípulos estavam abalando o mundo, né? Então, o evangelho tem esse poder aí de abalar o mundo. Então, nessas 2 manifestações, ela tem sido tanto alienante quanto desalienante. E é mais comum verificar-se o primeiro caso, né, o caso de alienante, devido a características intrínsecas da religião como tal, mas há exemplos importantes no segundo também. Por isso que na sociologia e demais ciências sociais se defende que a religiosidade é o aspecto universal permeado pela cultura. Nós falamos aqui alguma coisa a respeito sobre isso, né? Eu até usei o exemplo de Salvador, né? As nossas queridas vendedoras lá de acarajé, que é uma comida de santo, né? Devemos respeitar isso, que segundo eles dizem. Né? Mas depois nossas irmãs lá se converteram, né? Continuam ainda aquelas baianas tradicionais que vendem os seus acarajés, as suas oferendas. Mas nós temos as nossas irmãs, né, evangélicas, que agora também são vendedoras de acarajé. Então, tem umas que oferecem o acarajé para o santo, né? E as nossas irmãs oferecem o acarajé para o santo dos santos, né? E é um acarajé do mesmo jeito, né? Abençoado nosso, né? E, professor, o senhor comentou sobre acarajé, agora me lembrei de uma situação que eu passei alguns anos atrás, né? Eu sou marinheiro. Aí a gente viajou para a Bahia, né? Aí paramos lá em Salvador na época. Aí saímos com um grupo, né? Grande. A gente foi para uma beira de uma praia lá, não sei se foi a praia de Itapuã na época. Aí todo mundo inventou de comer acarajé, né? Rapaz, mas todo mundo, exceto eu e o outro lá, foi que a gente não passou mal. O restante, todo mundo passou mal. E até hoje eu fico me perguntando, agora eu estou pensando se foi algo desse tipo aí. O senhor falou aí agora que eu comecei a não, às vezes analisar. nem... Eu entendo assim, irmãos. O apóstolo Paulo disse o seguinte: se o comer carne escandaliza teu irmão, você não deve comer, né? Porque o que são os ídolos, o apóstolo Paulo diz? Nada. Então, quando eu ofereço alguma coisa para um ídolo, eu estou oferecendo aquilo para nada, porque ídolo não existe. O ídolo existe no sentido de estar ali entenda? Está ali é uma imagem, né? Devemos respeitar, mas no sentido espiritual da coisa, o ídolo não é nada, irmãos, é um pedacinho de madeira. Jeremias capítulo 10, ele vai falar sobre isso. O que é o ídolo? Uma pessoa sai no meio do mato, acha um pedaço de pau, dá forma nele com um machado, depois se ajoelha diante daquilo. Então, o ídolo não é absolutamente nada. É tão nada que quando o Naamã foi curado, se lembra? Que aí ele volta para agradecer lá o Eliseu, né? Ao invés de, lá do Rio Jordão, ele voltar lá para a terra dele, lá para a Síria, ele falou assim, não, rapaz, eu tenho que ir lá agradecer esse homem. Ele andou mais 50 quilômetros, né? Pro oeste, né? Ele podia só subir, já estava lá na Síria. Voltou mais 50 quilômetros para agradecer. E tem o final ali é tremendo. Às vezes a gente não dá muita bola no que ele fala. Ele fala assim, rapaz, agora eu conheço esse Deus, inclusive eu vou levar um monte de terra aqui para, quando chegar lá na minha terra, eu vou jogar essa terra no chão e vou me ajoelhar em cima dessa terra, porque essa terra é abençoada.
Mas eu tenho uma coisa que estava perturbando ele, porque agora ele tinha conhecido o Deus verdadeiro, né? É que eu tenho um rei lá, que eu sirvo ele, e esse rei, ele se apoia em mim, e todos os dias eu tenho que ir no templo lá do deus Rimon, que é o deus lá, o padroeiro lá dos sírios, né? E ele vai apoiado em mim, e ele me faz me ajoelhar junto com ele diante daquela imagem. Mas agora ele não falou isso, tá? Eu estou aqui dando aqui o contexto da conversa dele. Ele está querendo dizer que, poxa, mas agora ele conheceu o Deus verdadeiro. Como é que não vai ter mais cabimento, depois de conhecer a Deus, eu ia entrar naquele templo com esse rei apoiado em mim e me ajoelhar diante daquela imagem? O que eu faço? Ele pergunta pro profeta, né? Se fosse um crente da Deus é Amor, ia dizer, não, quando chegar lá, você pega um pedaço de pau e dá na cabeça do irmão, que aquilo é coisa do capeta. Não diria isso? Um crente radical desses aí? Ou daquele que chutou a imagem na televisão lá, né? Eu nunca vi Jesus fazer isso, né, irmão? Aí a gente se espanta com a resposta do profeta. Ele diz simplesmente, fica em paz. O que ele está querendo dizer com isso? Vai lá, meu filho. Deixa o rei apoiar em você. Se ajoelha na frente daquilo, que aquilo lá não é nada. Você já conheceu o Deus de Israel. Isso é tremendo, irmãos. Então, nem sempre aquilo que a gente está vendo, nem sempre o aparente é a realidade. E o outro lado também é verdade, o que a gente vê na nossa igreja. Às vezes aquilo ali que você está vendo é uma dramatização de alguém. Poxa, o camarada pregou pra caramba, mas vai ver a vida dela. Vai ver a vida daquele que louvou. Né? Então, a questão espiritual é muito subjetiva. O que é subjetiva? Nós temos a parte objetiva, que é aquilo que é patente aos olhos, aquilo que a gente vê. E tem a subjetividade, é aquilo que a gente não vê, aquilo que está nos bastidores. E as coisas que não se veem, o apóstolo Paulo mesmo fala, né? Aquilo que a gente não vê, as coisas que não se veem, elas são eternas. E as que a gente vê, elas são passageiras. Agora, só tem um que consegue enxergar onde a gente não consegue, que é Deus. Então, essa coisa de julgar também não é nossa. Eu só estou dizendo, eu estou só colocando a questão aqui, não para a gente ser juiz de ninguém, tá? Eu só estou dizendo que, aplicando essa passagem do Naamã, porque nós estamos falando de ídolo aqui, da nossa matéria, o ídolo não é nada. Tudo isso para responder o negócio do acarajé. Eu tenho certeza que, mesmo um crente comendo um acarajé, ele está com fome. Não deveria comer, né? Tá? Então, não deveria, mas vamos lá dizer que ele foi lá e comeu o acarajé. Estava com fome, não tinha outra coisa para comer, comeu aquela acarajé da baiana lá, que fez até consagração. Irmão, eu tenho certeza que não vai acontecer nada com ele, não. Então, talvez o que tenha acontecido com essas pessoas que passaram mal, é que você sabe, né, que o acarajé ele já é uma comida forte, né? Ainda tem aquele molho dentro com um monte de coisa misturada, pimenta. Isso sem dizer que ele é frito no óleo de dendê, meu irmão. Óleo de dendê é um veneno para o intestino e para o estômago. Agora, vai se saber lá quantos dias está aquela coisa lá que a mulher está fritando, aquilo que você tem que trocar todo dia, né? E às vezes aquele óleo ali, aquele moleque já está lá, só vai completando. Então aquilo ali já virou outra coisa, não é nem óleo mais aquilo. Entendeu? Então isso pode ser um fator que desencadeou lá a desinteria, né? Mas vai saber lá, né? Mas, prosseguindo então aqui. Então, por isso que na sociologia e demais ciências sociais se defende que a religiosidade é um aspecto universal permeado pela cultura. Nós somos o que nós cremos. E todas elas garantem algum tipo de arguição, que é a pergunta, né? E resposta para outro problema também universal. A finitude da existência humana ou a morte. Então, todas as religiões, irmãos, se elas não surgiram exatamente para dar uma resposta para a morte, todas elas têm que ter também uma resposta para a morte.
Porque não existe momento mais aterrorizante para o ser humano do que a morte. Inclusive, a Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. E qual que é o principal fundamento do Evangelho, irmãos, que o apóstolo Paulo vai nos falar? Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Não é isso? Então, o Evangelho, ele é a resposta para a morte. João capítulo 11, versículo, acho que é do 21 ao 25, né? Quando a irmã do Lázaro, quando ele tinha morrido, né? João 11, 21 a 26. Né? A irmã do Lázaro tá lá, as duas, a Maria e a Marta, chorando. Daqui a pouco chega Jesus, 4 dias depois da morte do irmão, do amigo, né? Aí, quando ela sabe, as duas, né, souberam que Jesus tinha chegado, vão lá, vão direto para ele, mas Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí acho que é a Maria, né, que vai dizer, também, ela diz a mesma coisa, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Acho que é a Maria que fala isso, né? Aí ela fala o seguinte, aí ela complementa dizendo assim, mas eu bem sei que tudo que o senhor pedir a Deus, ele vai cumprir. Aí Jesus responde, olha só, nós estamos falando aqui sobre a religião ter uma resposta para a morte. E é interessante, irmãos, que a função messiânica, a função do Messias que haveria de chegar, que está registrado lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, né? Abrir os ouvidos aos surdos, dar visão aos cegos, limpar também, ressuscitar. Né? Jesus veio, o Messias tinha que vir para dar visão a cego, limpar leproso, dar audição a surdo e ressuscitar mortos. Essa era a função do Messias. Então, para se saber se o Messias era Messias, ele tinha que cumprir essas exigências. Né? Aí o que acontece? Jesus vem e o seu ministério começa a acontecer essas coisas. E chega lá em João capítulo 11, né? A Maria vai dizer, olha, nós bem sabemos que Deus vai responder, ele responde a todas as suas orações. Jesus responde, então, eu sou a ressurreição e a vida. Então, eu sou a resposta. Então, enquanto muitas religiões, irmãos, eles vão ter não só religião, mas filosofias também. As filosofias também, alguns filósofos, inclusive, eles têm algumas supostas respostas para a morte, né? Então, se a gente pega lá o Platão, né, que viveu lá de 428 a 374 a.C., até Heidegger, que foi aqui mais... ele morreu em 1976, né? Tem várias teorias filosóficas, né, com respeito a ensinamentos sobre morte. E é um tema que amedrontava e já instigava a todos eles, né? Então, um tal de Schopenhauer, que é um filósofo, né, que viveu de 1788 até 1860, ele foi um dos mais proeminentes filósofos que nós tivemos, né? Alemão, lá do século XIX. Ele afirmava que a morte é a musa da filosofia. Então, talvez seja por isso que o Sócrates tenha definido a filosofia como uma preparação para a morte, né? Então, sem morte, seria mesmo difícil que se tivesse filosofado, porque a filosofia é baseada exatamente nessa questão da vida, na preparação para a morte, né? Pelo menos o Sócrates, o Platão, eles tinham uma ideia de que essa vida aqui não era o final, né? Havia uma ressurreição, havia uma... Como é que eu vou dizer? Eles acreditavam na imortalidade da alma. Então, isso aqui, eu tinha que viver uma vida bem vivida aqui, porque depois, de um outro aspecto, essa vida continuaria. O Platão, então, ele acreditava nessa imortalidade da alma, né?
Nós temos um outro filósofo chamado Epicuro, que a Bíblia fala dele, aí, são os epicureus e os estoicos, lá em Atos 17, quando o apóstolo Paulo pregou lá em cima daquele altar do Deus desconhecido, lembra? E tinham lá os estoicos e epicureus que falaram assim, o que esse paroleiro quer aqui, né? Aí o Lucas, que escreveu Atos, ele vai dizer assim, porque os atenienses não se ocupavam de outra coisa a não ser de ouvir sobre novidades. O ser humano não gosta de ouvir novidade, né? Ouvir coisa nova. E a gente tem que tomar cuidado, que a coisa nova que nós temos é o Evangelho. Então não existe mais nada novo, né, além do Evangelho. Agora o Evangelho tem essa característica de... não vou dizer que a palavra se torna nova todos os dias, que não existe nenhum versículo que diz isso. Lá em Lamentações, Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, né? Não uma palavra. Mas a palavra, ela é viva. Isso é verdade. A Bíblia é o único livro que, quando a gente lê, o autor está presente. E os epicureus, eles tinham uma característica interessante, falando sobre a morte. Eles defendiam que o princípio básico da felicidade era uma situação, um estado, né, de vida chamada a eudaimonia, né? Eudaimonia, que não é nada mais, nada menos do que é uma situação, é um estado de espírito que a pessoa ela alcança pela prática de um processo chamado ataraxia. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é ataraxia? E Jesus, irmãos, ele viveu numa época do Antigo Testamento, né? E Jesus viveu numa época exatamente que a filosofia estava em alta. O apóstolo Paulo, ele cita várias passagens aí, lá de Colossenses, de Coríntios. Ele cita poetas gregos, ele cita filósofos também. Porque a cultura, tanto judaica quanto romana, quanto aqueles que moravam lá em Jerusalém e ali na Palestina, eles eram imersos nessa cultura grega, né? Era muito forte. Embora o Império Romano já estava dominando, mas a cultura grega era tão forte que ainda dominava, somente a questão filosófica, né? Então, o que era a ataraxia? A ataraxia também era conhecido como o estado de imperturbabilidade da alma. E Jesus, sabendo disso, imperturbabilidade é o seguinte, é você viver num estado de vida tal que nada exterior pode tirar a sua paz interior. Isso é ataraxia. E os epicureus, eles buscavam essa paz interior, não deixando que as coisas exteriores tirassem essa paz interior, essa ataraxia, através dessa felicidade esse estado emocional de felicidade chamada eudaimonia, né? Ou eudaimonia. Inclusive, quando você trabalha essa palavra eudaimonia, né? A palavra daimonios, ou daimonium, que vai vir o demônio, vem dessa palavra aí, tá? Só que isso aqui é um outro sentido que tem a palavra eudaimonia, no sentido de trazer alegria. Porque o Sócrates dizia que ele tinha alguns daimonions, ou daimonium. O daimonium, segundo a visão do Sócrates, era uma voz que ele ouvia dentro de si, na sua mente, que orientava ele positivamente. O Sócrates dizia isso. E alguns estudiosos de Sócrates aí vão dizer que ele tinha problema de esquizofrenia, né? Ele tinha problema, o Sócrates. Alguns dizem, não sei se é verdade. Por isso que ele ouve, porque o esquizofrênico ele ouve vozes, né? E isso embora o Sócrates também não tenha deixado nada escrito. Quem escreveu as coisas de Sócrates foi o Platão, né? Mas ele diz lá, alguém falando sobre ele, Platão no caso, diz que ele tinha essa voz interior que falava com ele. Mas no caso da eudaimonia, o Epicuro dizia o seguinte, não, nós temos que procurar viver num estado de espírito tal que os problemas que estão do lado de fora não podem abalar nós dentro. Tá? E para buscar esse estado chamado ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma. Aí, irmãos, vem Jesus e fala o seguinte,
deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Aí você vai pensar, poxa, o que Jesus está querendo dizer? Ele está falando assim, ó, vou deixar a minha, ele está falando a dele, a minha paz. É uma paz que é gerada dele, por ele. Não como o mundo da ataraxia. Porque para o mundo, para o Epicuro, a paz, para ele, era a ausência de problema. Então você tinha que viver de tal maneira de não deixar as coisas exteriores tirar a sua paz interior. Mas a paz de Jesus é diferente, irmãos. Porque Jesus disse o seguinte, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, como a ataraxia. Ele não diz ataraxia, tá? Mas como o mundo a dá, a paz do mundo é a ataraxia. É aquela paz que é a ausência de problema. Jesus está querendo dizer o seguinte, ainda que vocês tenham problemas, com a minha paz, mesmo no meio dos problemas, vocês terão paz. Olha que diferença. E não é verdade? Quem é aqui que está me assistindo, me ouvindo aqui, que não tem problema? Não tem uma conta para pagar, não sabe de onde vai tirar? Problema na saúde, da família, seja alguma. Quem é que não tem, irmãos? Pelo amor de Deus. Todos nós temos. E foi o Epicuro, nós estamos falando aqui de morte. Veja só, para chegar na morte, onde é que nós estamos andando aqui? Mas vocês são teólogos, tem conhecimento dessa coisa toda, para a gente chegar onde a gente quer chegar. Então, os epicureus, né, o ensinamento desse Epicuro, vai trazer exatamente isso. Nós temos que viver de uma tal maneira que as coisas exteriores não venham trazer problemas para nós. A gente venha viver nessa eudaimonia, essa felicidade. E qual é o, vamos dizer assim, de que maneira que o Epicuro ensinava aos seus discípulos a buscarem essa felicidade? Através dos prazeres, os prazeres simples da vida. Ele dizia o seguinte, se você está com vontade de comer, coma. Se você está com vontade de ir no banheiro, vai no banheiro. Se você está com vontade de dormir, durma. Se você está com vontade de chegar naquele banco ali, dar uma deitada, vai lá e faça aquilo que te dá prazer, não importa o quê. É de onde vem, é chamada a palavra hedoné, é de onde vem os hedonistas, né? Os hedonistas são aqueles que buscam alegria através da satisfação dos prazeres. São os hedonistas. Tem até uma máxima nos nossos dias aí que diz assim, o importante é sentir prazer, não importa de que maneira. Isso é uma visão de Epicuro, é uma visão hedonista da coisa. Tá? Então, segundo ele, essa hedoné aí, ela teria benefício para a saúde se você fizesse aquilo que você tem vontade, desde que fizesse equilibradamente, né? Você não enfiasse o pé. Deu vontade de tomar um negocinho, vai lá e toma lá um rabo de galo. Então, essa é a visão do Epicureu. Tá? Mas não é essa visão bíblica, não é essa. Podemos falar até dos estoicos aqui também. O estoico também é sempre nessa busca dessa paz interior, essa ataraxia. O estoico também dizia que você não pode deixar as coisas de fora trazer perturbação para você dentro. Só que o estoico ele era diferente. Ele não buscava o prazer. O estoico ele se negava a ter prazer, né? Então ele era uma pessoa mais asceta e ele era uma pessoa insensível. Se você dissesse para o estoico, ô fulano, tua mãe morreu, ele dizia assim, ah é? Vida que segue. Nem chorava. Rapaz, olha, eu vi tua mulher estava com os teus 3 filhos no sinal do trânsito ali, veio um carro desgovernado, matou os 3. O estoico ia dizer, o que eu vou fazer? Isso é a lei da vida. E não derramaria uma lágrima. Então isso é um segmento filosófico, são os estoicos. E era para quem Paulo estava pregando lá em Atos 17, era para essa rapaziada. Um tinha prazer em tudo, e o outro não sentia prazer em nada. Mas sempre buscando o quê? A paz. Aí vem o apóstolo Paulo e vai falar de onde vem a paz. Mas para ter essa paz aí, irmãos, esse próprio Epicuro aí, né, ele tinha um entendimento, né, exatamente com relação à morte, porque a busca desse prazer, desse desejo, dessa hedoné, né, que nós falamos aqui,
que você deve buscar desde que ele equilibradamente, esse prazer que você viesse a usufruir, ela traria uma libertação do medo que as pessoas têm sobre a morte. Então, para o Epicuro, a morte significava a dissolução das partículas que constituem o nosso corpo. É como se o corpo, e é o que realmente acontece, né? O corpo é composto de partículas e chegava um momento que você morria, né? Você não, quem morreu, no caso, você está vivo, estamos vivos. Então, quem morresse, então ele ia começar a se decompor, uma dissolução das partículas que constituíam o corpo, que mais tarde essas partículas vão se reunir novamente, dando origem a um novo ser. E o Epicuro ele dizia que a morte é uma quimera. A quimera tem dois significados na filosofia, né? Ou na cultura antiga grega, né? Quimera é um ser mítico da mitologia grega. A quimera é um animal que tem cabeça de leão, corpo de bode e rabo de serpente. Mas quimera também significa uma combinação de coisas diferentes, uma combinação heterogênea de elementos diversos. Então, para esse Epicuro, a nossa vida, né, o nosso corpo, é como se fosse a morte é uma quimera, né? É uma junção de coisas diferentes. O Epicuro, então, ele dizia que a morte é uma quimera porque olha só, ele diz o seguinte, a morte é uma quimera porque enquanto eu estou vivo, a morte não existe. Mas depois que eu morro, eu não existo mais. Claro, né? Deu para entender? Isso aqui é palavras dele, tá? Ele vai dizer que enquanto eu existo, a morte não existe. Mas, quando a morte existe, eu já não existo mais. Tá? E outro filósofo, inclusive essa questão dessa dissolução que nós estamos falando aqui, essa visão do Epicureu, que a nossa morte é como se fosse essa dissociação das partículas. O vídeo que eu passei para vocês aí da mandala tem muito dessa ideia, dessa mentalidade, que uma hora, em um momento, está tudo juntinho formando alguma coisa, uma quimera. A mandala é uma quimera, é uma reunião de coisas diferentes. Mas a partir da morte, que aquele camarada vem com um pincel e começa a desfazer tudo aquilo, vocês perceberam? É a morte aquilo. É tremendo aquilo ali, né? É um exemplo legal. Né? Só que não dá para falar em línguas, né, naquelas coisas. Mas só estou dizendo assim, né? Mas é bem interessante, né? Uma coisa para vocês verem, irmãos. Essa matéria é muito legal, né? Eu não sei, é muita falação, mas é legal que faz a gente ver um outro aspecto da religião, porque a religião ela precisa de ter uma resposta para todas as coisas. No nosso caso aqui, nós temos a resposta. Eu morri, amém, mas eu sei que a minha promessa é que vou estar com o Senhor. Mas e os outros que não creem no Senhor? Eles querem uma resposta, então eles têm que arrumar uma resposta. Essa é uma resposta tão bonitinha, né? Tão assim, bem-vinda, tão profunda, né? E é interessante mesmo. E se você parar para perceber, na realidade, tem alguma coisa que faz sentido ali. Alguma coisa faz sentido. Claro que a gente não vai... A Bíblia diz que do pó vieste, ao pó retornará. E você vê que no final ali daquele vídeo, as pessoas que estão assistindo, são 4 dias montando aquela mandala. Enquanto eles estão montando, tem um grupinho lá tocando um pagode lá, né? Aquela coisa toda. Estão se alegrando, aquela coisa toda. Porque pagode é um lugar onde se reúnem os monges, né? Por incrível que pareça, chama-se pagode. O nome é pagode mesmo. Não, eles estão tocando a musiquinha espiritual deles lá, né? Tem que respeitar a religião deles. Né? E é um momento ali que eles estão compenetrados. Talvez eles nem se alimentem naquele período, porque esses monges aí ficar sem comer para eles é ficha, né? Fazer jejum para eles. Então, é uma separação. E você vê que algumas pessoas acompanharam o processo todo. E você vai ver lá no final que quando ele desfaz a mandala,
aí aparece uma legenda embaixo dizendo assim: a areia resultante da mandala, da destruição, no final é distribuída para aqueles que foram testemunhas. Então, as pessoas que acompanharam desde a hora que se fez e até a hora que se destruiu. E a morte não é isso? É a destruição de alguma coisa que estava viva, né? Então, na visão deles, a nossa vida é uma mandala. Isso aí vai trazer uma resposta exatamente, vai combinar com a visão budista e hinduísta da sansara, né? A sansara é aquele processo de nascimento, vida e morte. Nascimento, vida e morte. Aquele ciclo da vida. É a sansara. Você pode ver que o símbolo do hinduísmo, acho que é do hinduísmo, que é um... Você que é de Marinha aí, o irmão que está escrito Rebeca, esqueci o nome do meu. É um timão, igual de navio. Né? É um timão, e cada timão daquele, cada malagueta daquela, né? Significa uma coisa. E uma coisa se une à outra, né? O Arthur Schopenhauer, com relação à morte, né, que é outro filósofo, ele vai dizer que ele apresenta a morte como pedra-chave para a filosofia. A falta da consciência permite os animais viverem o caráter imperecível da espécie. Já com o homem racional, aparece a certeza assustadora da morte. Então, ele está dizendo que os animais eles não se espantam com a morte porque o animal não tem consciência do que é a morte. Então, eles vivem a vida deles para manter a espécie, eles vivem o instinto natural deles, né? Eles não se preocupam com a morte. O macaco não quer saber se vai morrer, nem sabe que vai morrer. Ele vai viver, cumprir a regra, o instinto que Deus programou para que ele vivesse, né? Só que, irmão, se você parar na natureza, claro que o Schopenhauer, para fazer uma manifestação dessa, ele deve ter feito alguns experimentos, né? Ninguém pode falar uma coisa do nada. Mas quando a gente vê alguns animais, a reação de alguns animais com relação à morte, a gente vai ver que, de alguma forma, esse Schopenhauer não estava muito certo, não. Se você vê um grupo de elefantes, você sabe que o elefante tem ali a matriarca que toma conta da manada, né? Quando eles se encontram com um outro elefante, ainda que não seja da manada deles, um resto mortal de um elefante, eles fazem tipo um funeral, meu irmão. Você pode pegar em qualquer documentário de mundo animal e você vai ver. Né? Alguns animais, eles ficam em volta assim daquela ossada e fazem tipo um funeral mesmo, como se respeitasse. Eles vão com a tromba devagarinho, assim, com carinho, e tocam naquela ossada. Você já deve ter visto, né? Então, eles têm consciência, eu acredito que sim. Os animais são inteligentes, não são tão tapados como a gente acha, não. Né? Até o porco, que muita gente pensa que só serve para comer, o porco é mais inteligente que o cachorro. Então, Deus deu inteligência para esses animais. Uma formiga, irmão, uma formiguinha, que é uma coisa ali microscópica, não é? Mas é bem pequenininha. Você vê, a formiguinha está ali na casinha dela, ali na toquinha. Aí você passa o dedo assim, ela vai parar e ela vai lá dentro avisar que tem alguma coisa. Poxa, mas como que funciona esse processo num bichinho tão pequenininho daquele? E veja que Deus mesmo, lá em Provérbios, diz preguiçoso, vai aprender com a formiga lá. Ó. Então Deus deu inteligência, né? Claro, limitada para esses animais. Né? Então, não é porque o filósofo falou que ele está totalmente certo. Né? Nem tudo que eles falam estão certos. Né? E só para a gente encerrar, né? Hoje a Margarete que vai pagar o café para nós, né, Margarete? Ela falou amém. Lá. Amém, em nome de Jesus. Um café virtual, Margarete, não vai custar nada, fica tranquilo. Com certeza. Então, antes de tomar o cafezinho por conta da Margarete, encerrar aqui essa questão da visão da morte aqui. Irmão, a gente podia falar da morte aqui com tanta coisa boa, né? Mas tem muito mais assunto para a gente falar. O assunto é pouco tempo para falar muita coisa. Mas vamos falar a visão rápida aqui só, com relação à morte, do bigodudo famoso Friedrich Nietzsche, aquele niilista, né? Filho de pastor, aquele que dos seus lábios saiu a famosa frase Deus está morto. Mas o Nietzsche nunca disse que Deus está morto da maneira que se diz que ele disse, tá?
Ele não disse que Deus está morto porque Deus estava morto. Não era isso que ele queria dizer, não. E aí o pessoal mete o malho nele, né? Ele era meio desviado mesmo, mas nessa questão aí, não é o que ele quis dizer, não, tá? Ele disse que Deus está morto porque os cristãos viviam de tal maneira, não dando testemunho de Deus, que parecia que Deus estava morto. Viu a diferença? Então ele era mais crente que os crentes lá. Então não é porque Deus estava morto, tá? Então ele diz que o homem ele pode vivenciar a morte de duas maneiras, ou encarar a morte, né? De duas maneiras. A primeira é de uma forma covarde e a segunda é de uma forma voluntária. A forma covarde, né, seria assim, a experiência da morte como um acaso cujo efeito imediato é o desejo de morrer. Deseja-se morrer porque se morre. Essa definição é meio assim, né, demanda aí ler umas 400 vezes para você procurar entender o que ele quis dizer. Mas quem caberia muito bem nesse aspecto aqui, a morte covarde, seria um suicida, né? Um suicida é uma forma covarde de você encarar a morte. Pensei nisso. Mas eu acho que é a única que se encaixa aqui, né? E a outra seria aquela visão voluntária, que é a falta de longevidade, né? Então, como nós não somos longevos, a gente não vive mais 969 anos, igual viveu lá como é o nome dele lá? Matusalém, né? Matusalá. O nome Matusalém é uma profecia, né? O nome dele significa depois deste virá o fim. Então, e depois dele veio Noé, né? E aí foi o fim mesmo. Será o fim. Então, nós não somos mais longevos, né? Não vivemos mais tanto tempo assim. Então, já essa morte voluntária, embora nós não queiramos morrer, só pelo fato de não sermos mais longevos, todos irão morrer, né? E falamos da Sansara, né? Então, a Sansara vai nos mostrar, depois quem não viu o videozinho, veja, que a morte não é o fim, na visão budista lá dos monges, né? A morte não é o fim. Só que eles não têm uma resposta, irmãos. Eles têm uma resposta filosófica para a morte. Inclusive o hindu também acredita na transmigração da alma. Alguns acreditam na reencarnação, né? Que a transmigração é um tipo de reencarnação. Só que a diferença da reencarnação e transmigração é que na reencarnação, que é o caso de onde eu vim lá, com todo respeito, né? Se tiver algum espírita kardecista nos assistindo aqui, é muito bem-vindo, depois que esse filme vai ficar exposto, né? Lá, nós éramos ensinados que uma vez que a gente morre, depois a nossa alma ela é reencarnada em um outro corpo. O hindu acredita que também a pessoa morre e a alma ela não vai para um corpo humano, ela pode ir também para um corpo de animal. Por isso que lá na Índia você não pode bater no macaco, num rato lá e de repente você está lá espancando um parente seu, né? Então o negócio é mais ou menos por aí. Então a diferença, transmigração é para os animais e a reencarnação é numa outra pessoa, tá bom? E as religiões, elas tentam, então, suprir, elas tentam trazer uma resposta, né, ao maior medo do ser humano, que é a morte. Então, finalizando aí, os monges tibetanos, eles têm ali uma resposta filosófica para a morte. Que legal, a morte, a nossa vida é um ciclo, é uma sansara. Tá, mas e aí? É igual aquele desenho não sei se vocês já assistiram, do Procurando Nemo, né? Já assistiu aquele desenho Procurando Nemo? Qual é o pai que nunca assistiu aquele filme, né? Aquele desenho lá. O desenho todinho é aqueles peixinhos tentando fugir do aquário, né? Aquilo ali tem Irmãos, preste atenção. Quando se faz um filme, se faz um desenho, ninguém faz um filme, um desenho só para fazer um filme, um desenho. Aquilo ali tem uma mensagem, né? Tem uma mensagem. Aquele desenho não é para criança. Aquele desenho ali, ele é tremendo.
Eu já usei muitas coisas daquele desenho. Você pode usar em liderança. A Fuga das Galinhas é um desenho para liderança, aquilo aí, para você dar palestra para líderes. Fuga das Galinhas. Já viu aquele desenho lá? É um das massinhas, né? Aqueles bonequinhos. Né? Fuga das Galinhas. Então, quando acaba o desenho lá do Procurando Nemo, eles conseguem sair do aquário, só que está cada um dentro da sua bolha. É ou não é? E qual que é a última fala do desenho? Um olha para o outro e diz, e agora? Então, a filosofia ela faz isso. Ela parece que te liberta. Que legal! Tá, morreu. Mas e agora? Eu tenho a resposta ali de uma mandala, coisa linda, até me emociono, né? Poxa, realmente bonito o pessoal tocando a musiquinha com cuidado para fazer o negócio. Tá, mas isso não vai me trazer uma satisfação na minha alma, isso. Agora, o Evangelho traz. O Evangelho traz, porque o Senhor Jesus, ele diz, olha, não fiquem tristes, não. Eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do Pai tem lugar para todos. Embora se na casa do Pai há muitas moradas, não é que Jesus foi preparar uma casa para nós, lá num condomínio BNH, lá do céu. Isso não está errado, essa interpretação aí, não. Jesus não foi preparar a casa. Tanto é que a palavra que ele usa lá no grego é oikia. Vou preparar lugar. Então, no sentido que Jesus está falando ali, é que ele está dizendo que na família de Deus tem lugar para todos. Entendeu? E ele disse, quando ele fala com a Maria lá, ô Maria, o teu irmão não morreu, o teu irmão ressuscitou. Não, mas eu sei que lá naquele dia o Senhor vai ressuscitar todo mundo. Aí o que Jesus fala para ele? Assim, eu sou a ressurreição e a vida, minha filha. O teu irmão vai ressuscitar. Ele diz, naquele dia ele vai ressuscitar. Então, assim, minha filha, aquele que crê, olha só, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então é promessa para quem já morreu. Então, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, que é o nosso caso, e crê em mim, olha a resposta que a mandala não dá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca. Então, é saber, irmãos, que se a gente passar dessa vida para outra, você só vai dar uma piscada e abrir os olhos numa outra dimensão. É isso. O que o ladrão da cruz falou com Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus falou assim, rapaz, olha, vai ser meio difícil. A mandala lá é até mais fácil de entender, mas comigo é que eu nem sei o que eu vou fazer com você. Não, meu irmão, Jesus falou assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então o evangelho ele tem resposta para a morte, coisa que a religião não tem. E evangelho não é religião no sentido desse que nós estamos falando aqui. Jesus nunca disse que evangelho era religião. Ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Vamos lá tomar um café? Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos. Vamos lá, então. Não desliga o celular. Sim. Ué, não, cara. Vamos lá. Cara, só vou falar que eu... Oi, cara.
agosto lá em Copaíba, foi? Isso, eu estava. Se eu não estiver... O gosto de nada. Calma aí. Lembra que quando eu comecei a pegar o paladar, eu nunca percebi que estava perdendo. Até comer a mineral e eu era. Agora que eu falei que eu estava aí depois eu comecei a notar que eu estava sentindo cheiro de café, eu comia comida da cultura nada. Claro, o filho da porta, parece que eu jantar isso. Não, eu tenho. Ah, não, não está não. Mãe! Se não estiver para comer, depois eu vou comer.